poder compartilhar um pouco desse trabalho que é o que eu venho pensando e fazendo ao longo dos últimos 3 anos, então tem muito nisso, além da minha pesquisa intelectual, também da minha experiência, né, dos aspectos que estão relacionados com isso. E a própria ideia da pesquisa vem de o desequilíbrio da forma de vida dominante, que está relacionado também com a forma dominante de pensar, de sentir, de usar a nossa consciência e de conhecer as coisas. Então, vem desse incômodo e junto com o incômodo com uma esperança de que a transformação é possível e mais do que isso, de que uma transformação já está acontecendo. Embora essa transformação, essas experiências diferentes podem às vezes parecer invisíveis, tanto porque as transformações negativas ganham mais visibilidade e nos pegam mais, né, e passam na televisão, como também pelo nosso próprio olhar, que talvez esteja um pouco desiludido ou desavisado e a gente não dá a mesma atenção para essas outras experiências. Mas o mundo social é muito mais diverso do que o modelo que é apresentado para a gente como único, né, o capitalista, né, o liberal, o Estado. Mas esse sistema se apresenta como o único possível e até como o único desejável, né? Por isso o Zizek, um filósofo, falou que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que é o que a gente vê em muitos filmes por aí, né? Apocalipse e tal, tudo acaba, mas o sistema não acaba. Mas isso não é verdade, porque já existem muitas outras formas de vida que acontecem e muitas outras possibilidades. E é o olhar que precisa mudar o foco para ver essas outras existências e para imaginar também outras possibilidades. E assim como na organização social, também em relação à consciência, tem muito mais possibilidades, muitas formas de pensar, de sentir, de sonhar, de ver. E as nossas faculdades humanas vão muito além do que a gente conhece e do que a maioria de nós experimenta em si mesmo. Então a minha pesquisa veio da intenção de explorar algumas dessas outras possibilidades nas margens da sociedade dominante e nas margens do pensamento dominante, que está em mim também, né? A minha forma de ver também é essa, não apenas, mas também muito influenciada pela forma dominante. Então é um exercício interno ao mesmo tempo que é um esforço intelectual. E então ir até essas margens, justamente para regar as margens, ir até esses lugares para explorar o que está ali, conhecer essas fronteiras e pensar na positividade dos limites, ou seja, pensar no limite, pensar no limite como um lugar de expansão, como um lugar que é uma ponte e não é um corte. Davi Lapujade, que é outro filósofo, falou que filosofar é testemunhar existências e advogar por elas. Que assim as coisas passam a existir ou a ganhar massa de existência, conforme elas são vistas e defendidas e faladas sobre. Então a teoria testemunha a prática para engrossar a prática e apontar direções para ela, como advogados mesmo, filósofos advogados. Então eu escolhi advogar pelas experiências utópicas, essas que existem e às vezes parecem não existir, mas existem e caminham em direção ao horizonte e se multiplicam enquanto caminham. Como o meu trabalho questiona as formas convencionais da ciência e da razão e da forma acadêmica, eu pensei num jeito um pouco diferente para a apresentação também. Uma forma de desviar da ordem e do padrão linear. Então, vai funcionar como um sorteio. Eu tenho um dado. E vocês vão jogar o dado e eu vou falando de uma forma aleatória, mas não aleatória, mas a sequência aleatória, sobre 7 temas que são eixos da minha pesquisa.
formando uma espécie de caleidoscópio. Os temas eu vou colocar aqui para a gente acompanhar a brincadeira do dado. São utopia, episteme, modernidade, colonialidade, experiências utópicas, a família Rainbow e o divino. São 7, o dado tem 6, mas existe uma... Na primeira vez que cai um número repetido, eu vou falar do divino. E o resto vai na sequência na correspondência dos números mesmo. Fica na memória. Ah, mas é mais divertido assim. Assim também dá para visualizar um pouco melhor o caleidoscópio. Quem quer jogar o dado? Eu vou convidar para vir aqui, até porque as mesas de vocês são tortas. Por favor. Pode jogar nessa mesa, não vai quebrar. Não é assim. 4. Epistemologia. Tá. Que sorte, é sua. Eba. Tudo a ver, né? É essa conexão. Bom, epistemologia é o estudo das formas como seres humanos interagem com a realidade para produzir conhecimento. Assumindo que existe uma realidade, a natureza dessa realidade seria o objeto de estudo da ontologia, mas a nossa forma de conhecer essa realidade é o objeto de estudo da epistemologia. Então, na concepção moderna, da modernidade, que é o que a gente tem em voga dominantemente, as coisas são entendidas como um mundo objetivo, feito de objetos mecânicos, e para conhecer esses objetos, a gente teria que reduzir ao máximo possível a nossa subjetividade. Então, eu vou conseguir conhecer alguma coisa se eu conseguir zerar o meu olhar humano e sobrar o objeto puro. O conhecimento ideal, ele é descrito então de uma forma objetiva, técnica, através de números, medidas, sem que a consciência interfira naquilo e já desconsiderando de antemão que as coisas em si talvez tenham consciência. E aí os fenômenos são vistos de uma forma linear, progressiva e universal. Então, por exemplo, o tempo ou a história são linhas que vão progredindo e vão avançando e que valem para toda a humanidade. Então, uma única linha da história em que toda a humanidade segue, uma linha do tempo que a história segue, e a mesma coisa para o conhecimento, como se fosse uma linha progressiva e o acúmulo de conhecimento vai avançando conforme fica mais e mais objetivo. Como uma poupança, né? De certa forma. Por que tá olhando pra mim? E a ideia seria chegar em modelos definitivos, né? Um retrato estático perfeito de como a realidade funciona. Na visão moderna, a Europa e a ciência estariam no estágio mais avançado dessa linha de acúmulo de avanço do conhecimento. E outros povos e outras formas de conhecimento estariam atrasadas nessa linha de evolução e os modos de conhecimento desses outros povos, culturas, etc., seriam inferiores à forma europeia. Seriam ingênuos, como se não funcionasse, mas aos poucos vão chegar onde a Europa já... Hoje em dia já não é mais só a Europa, né? Mas essa forma de conhecimento que vem da Europa. Mas se a gente rompe com essa estrutura hierárquica,
com essa estrutura progressiva que coloca a Europa no topo, até porque foi a Europa que criou essa ideia e essa hierarquia na qual a Europa está no topo, o campo fica então aberto para a gente receber e observar e experimentar outras formas de saber. Não só as que existem entre outros povos, mas também as que a gente pode acessar dentro de nós e as que a gente ainda pode vir a descobrir ou inventar futuramente. Alguns exemplos seriam através da arte, da espiritualidade, da intuição, da meditação, do sentimento, comunicação com outras espécies e por aí vai. E a episteme, essa forma de conhecer o mundo, ela é sempre um espelho da organização social. Então a forma como a sociedade funciona sempre vai estar alinhada com a forma como as pessoas nessa sociedade pensam ou sentem ou funcionam. Então, no modelo moderno, que é o objetivo e técnico, é baseado em separação, hierarquia, competitividade, tanto no social como no pensamento. E outros modelos, em outros lugares, com outras utopias, funcionam com outros fundamentos. A mistura, a multiplicidade, o sincretismo, cooperação, amor e por aí vai. Quem quer jogar o dado? Utopia. A utopia. A utopia está no horizonte. Ela é o desejo mais ousado, mais completo e absoluto que a gente é capaz de conceber. A melhor imagem que a imaginação é capaz de criar. Talvez o ponto máximo aonde a imaginação é capaz de levar o desejo, ou o ponto máximo aonde o desejo pode fazer estender a imaginação. E essa imagem do desejo nasce aqui no presente. E aí ela é lançada ao horizonte, de onde ela rebate sobre o nosso olhar e altera a nossa postura diante do presente. Por exemplo, se eu imagino uma utopia sem dinheiro, é porque eu vejo a realidade que existe dinheiro, e aí eu lanço para o horizonte, eu imagino um lugar onde nada funcionaria através do dinheiro, e com isso eu volto para aqui onde eu estou e experimento descobrir formas de viver sem dinheiro para ir em direção a esse horizonte. Ou uma utopia de justiça é a mesma coisa. Existe injustiça, eu vou ao horizonte, não tem injustiça, e com essa luz que volta sobre o meu olhar, eu começo a construir isso aqui agora. Então a utopia ela provoca através da pergunta, né? Ela interroga como seria o mundo ideal, como seria a sociedade ideal. E se cada forma de organização tem um estado de consciência correspondente, então a pergunta utópica, ela é dupla. Ela também serve para a consciência. Como seria a consciência ideal? E a questão, ela é uma provocação da imaginação mesmo, e ela provoca o movimento. Ela não é um decreto de chegar lá, de chegar a um destino específico, mas uma incitação à transformação. Ela incita a se transformar na direção do desejo. E aí, nesse sentido, a utopia é um boicote à inércia, um boicote ao dogma. E uma citação, que inclusive não está no meu trabalho, mas que eu deparei com ela no caminho e ela resume muito, da Carla Ferro. Ela fala: a utopia me parece ser aí não mais uma utopia estatal, que faz apelo a um melhor funcionamento da nossa organização social, mas uma utopia imanente, uma zona de instabilidade, onde uma maior diferença de energia potencial causa uma perturbação na ordem dos fluxos e das interações. O impossível se revelaria, assim, uma espécie de nascente de novos possíveis, no limite deste mundo que conhecemos. E foi nesse sentido que ela foi imaginada pelos clássicos, Thomas More, Platão, Sócrates, como essa coisa da imaginação. Mas hoje em dia a ideia da utopia disseminada no senso comum parece que perdeu prestígio, né? Ela traz uma ideia de algo impossível, inacessível, que não vale a pena o esforço, uma desesperança. Tanto que às vezes uma pessoa pode encerrar a discussão falando: não, isso é utópico, então não vale a pena.
E aí eu trago a questão, né? Por que a utopia perdeu prestígio e caiu nesse lugar do que não vale a pena? De um desejo que não vale a pena ser desejado e justo o mais desejável dos desejos. Rainbow. Ah, Rainbow, entendi, bingo. Rainbow. O Rainbow foi o trabalho de campo da minha pesquisa, foi a experiência onde eu fui para fazer a observação de uma experiência concreta dentro disso que eu estou apresentando. Então é uma experiência utópica, é uma comunidade anarquista e nômade que alguém disse que é a maior não organização de não membros do mundo. Então acontecem encontros no meio da natureza, em lugares afastados das cidades. Acontecem em muitos lugares do mundo, às vezes simultaneamente. Dura um ciclo lunar de 28 dias, de uma lua nova até a próxima. E a maioria das pessoas que vai são viajantes, nômades, gente que está em trânsito e que se reúne. E não apenas. Também tem milionários que eventualmente chegam, tem gente que vai passar um fim de semana, é bastante diverso. E a ideia desses encontros é experimentar essa vida anárquica, em comunhão com a natureza, onde tudo é feito de forma voluntária e espontânea, sem obrigações, sem exigências, e é uma aposta na anarquia como um estado natural do cosmos, que funciona magicamente porque é regida pelo amor. Na prática tem um espaço de acampamento, uma cozinha coletiva onde são feitas 2 refeições diárias por pessoas voluntárias para todo mundo, um fogo central, que é o núcleo do evento, algum lugar para tomar banho como um rio ou uma cachoeira, e só. O resto é o que se faz ali a partir disso. Então não é nada comercial, nada é comercializado ali. Se você chega, dizem, traga um prato e um copo, comerás e beberás. E nenhuma contribuição específica é cobrada, mas também não é que seja gratuito. É que tudo é financiado de forma coletiva e voluntária. Tanto o necessário quanto o desejável. Então, para além de cozinhar e fazer fogo, as pessoas também oferecem oficinas, atividades, tem muito compartilhamento de conhecimentos, de saberes, aulas, tem de tudo. E as decisões são tomadas em rodas de conversa, que também são nesse mesmo formato anárquico e horizontal, né, uma roda mesmo, onde também conflitos são resolvidos. Tem alguma questão emergencial ou não emergencial, se faz uma roda de conversa para resolver aquilo através do consenso. E eu acredito que o poder do Rainbow, que por mais que tenha tensões e dificuldades e contradições, porque são seres humanos que estão ali, mas a força ali é que as pessoas são convidadas a oferecer o seu melhor. Então você chega e você não é obrigado a fazer nada e nem a cumprir com uma tarefa específica. Funciona ao contrário, né? O que você tem para oferecer, o que você quer oferecer agora. Que é um pouco o que se diz também dos kibbutzim de Israel. Cada um dá o que pode e recebe o que precisa. E aí é uma experimentação, um laboratório para viver uma vida com base em liberdade e em confiança nas relações. E ali tem uma utopia embutida, né? A ideia de que a condição natural da humanidade é o amor, é a fluidez, a organicidade, e que a própria natureza é uma grande mistura divina e que cada ser que está dentro dessa natureza é precioso e valioso pelo que é. Dois. Gente, Sabe o que eu achei engraçado? Que tá escrito Rainbow para políticos. gente.
Nossa. Colonialidade Estado. Modernidade. Tá, a modernidade é um conceito bem abrangente, bem disputado por vários teóricos, mas iconicamente dá para associar a aposta na racionalidade humana, na técnica e na ciência como os caminhos para a emancipação da humanidade. É um espírito que surgiu com o iluminismo ali entre os séculos XVI e XVII. O iluminismo é a ideia das luzes da razão iluminando as trevas do conhecimento. As luzes da razão iluminando as trevas da ignorância. Então, antes as explicações eram atribuídas a Deus ou a algum mistério, né? Chove porque Deus quer, ou chove não se sabe por quê. E então o humano, ou na verdade, nesse caso seria pertinente o homem, no masculino mesmo, com H maiúsculo, descobre a própria capacidade de explicar os fenômenos da natureza através da razão e com isso prever e controlar como faria Deus. Então Deus se torna desnecessário e a razão humana entra no lugar. E para o moderno, o conhecimento é uma forma de aumentar o controle sobre os fenômenos da natureza e por isso o conhecimento levaria à emancipação. Quando tudo fosse totalmente conhecido e controlado, a sociedade seria perfeita. A natureza aí é vista como uma rival a ser dominada e não uma entidade com consciência própria, como se a inteligência humana estivesse aí para dar esse controle, essa organização. Essa narrativa moderna vem como uma narrativa universal, ou seja, se acredita que essa é a resposta verdadeira, que outras narrativas de entender, outras explicações de por que a chuva cai não seriam válidas. Como eu disse antes, elas estariam ainda progredindo para essa compreensão técnica. E como é visto de uma forma universal, justificou, injustificavelmente, mas justificou a colonialidade. Que a colonização ela foi também no sentido de impor essa narrativa e essa compreensão das coisas sobre outros povos. E aí, então ela funciona como eu também falei disso antes, né, como a separação radical entre formas diferentes de ver, dispostas em uma hierarquia. E isso em vários níveis, né? O humano se vê como um gênio solitário num universo de coisas, e aí ficam procurando se haverá uma inteligência em outros planetas, em outros lugares, né? Geralmente sem muita esperança de encontrar. E da mesma forma, o europeu se vê como um gênio solitário entre outros povos primitivos, atrasados. O homem se vê como superior à mulher, que é uma máquina reprodutora, não é uma inteligência. E assim também a razão em relação a outras faculdades humanas, a razão no topo dessa hierarquia, que é esse mundo do indivíduo, né? Do átomo isolado. Também foi a modernidade que descobriu o átomo, então tem essa associação, e esses indivíduos estariam reunidos em sociedade meio que por acaso, a contragosto, porque não tem o que fazer, porque a gente precisa uns dos outros. Então a modernidade poderia ser pensada como um império da separação, onde a diferença é vista como algo negativo e exclusivo. Então o que é diferente de mim, eu não gosto, tenho medo, preciso dominar, não conviver, mas dominar, dobrar para que aquele diferente se torne igual a mim. Cadê o dado? Quatro. Ah, já foi. Eu jogo de novo? Não. Não, divino. Chegou a hora. O divino é a heresia contra a razão. Dentro da universidade, falar do divino é o inaceitável, justamente porque a religião faz parte daquela série de coisas primitivas e selvagens que a razão já teria superado. E a universidade é o templo da razão.
É uma tentativa de se livrar de Deus, progredindo com o conhecimento. Mas por que considerar o divino é ir contra a razão? Aqui também as duas coisas estão sendo colocadas como opostas, em competição uma com a outra, como se elas servissem ao mesmo fim e uma estivesse na frente da outra numa linha evolutiva. Mas são duas instâncias muito diferentes, com propósitos diferentes. Eu falo da religião como a espiritualidade, como uma experiência mística de religação, que está na origem da palavra, né? Religião é religar, e o sentimento de unidade com o todo religado. Mas também em relação a Deus, a gente tende a pensar em termos modernos, europeus, colonizados, principalmente na forma do Deus cristão, um Deus do patriarcado, um homem que julga, manda, coage, e essa é a versão institucional de Deus que é mais arraigada na sociedade. Max Weber, um sociólogo clássico, disse que a modernidade foi marcada pelo processo de desencantamento do mundo, que é esse processo de explicar as coisas de uma forma cada vez mais racional e de recusar ou ignorar explicações mágicas ou os fenômenos mágicos. E aí, para o moderno, o mundo é técnico, né, feito de objetos, como se fosse uma grande máquina. Uma máquina não é divina, a humanidade é que vai controlar essa máquina. Mas se a gente imaginar outras formas de conhecer, de entender, de experimentar a vida e as coisas, a gente pode imaginar uma ressignificação disso tudo. Se a gente imagina que as coisas estão vivas, que as coisas têm inteligência, se a gente pensa nas plantas, na água, nos ecossistemas, no corpo humano, sistemas solares, a gente vê que existem consciências além da nossa. E aí talvez exista uma outra forma de pensar sobre Deus ou sobre o divino, não como um juiz hierarquicamente superior, mas como essa consciência, essa energia que perpassa tudo, essa força, como de fato isso é pensado por muitas tradições, muitos povos ancestrais e contemporâneos. E conhecer essa face das coisas, essa energia, essas entidades, não é algo que pode ser feito pelo racional. É uma área da vida, uma parte da experiência que vai ser conhecida pela sensibilidade, pela intuição, pelo sentimento e talvez justamente pelo silêncio da mente, né? Pausando esse nosso lado racional que costuma prevalecer. E é essa sensibilidade ao mágico e ao intuitivo que a modernidade reprimiu e tirou o encantamento do mundo. Só tem Aí mais se um? você cair repetido, tu fala do divino de novo. Agora eu continuo. 6, joga até cair. Experiências utópicas. Experiência. Bom, se a utopia é o horizonte, a experiência utópica é o passo que vai na direção do horizonte, é esse ato de caminhar nessa direção. A utopia ela tem esse aspecto positivo, no sentido de produtivo, que cria. A utopia ela inspira a ação, quando orienta a ação pelo desejo, e ela nasce dentro da sociedade existente, né, a partir de uma perspectiva crítica sobre a sociedade que existe e constrói uma imagem dessa mesma sociedade numa versão perfeita, como se fosse um espelho mágico. E quando a gente olha nesse espelho, altera o nosso comportamento e suscita a criatividade, suscita ações criativas nessa direção. E aí ela provoca então esse movimento e a invenção concreta, prática, de um mundo melhor. Então a gente pode chamar de experiências utópicas todas as iniciativas que têm um sonho, que têm uma imagem melhor da sociedade e que trabalham pela construção desse mundo que sonham. Coloca o sonho no horizonte
e organiza uma experiência para se aproximar dele. Comunidades alternativas, coletivos, movimentos sociais, escolas democráticas e diversas outras. Então, se a sociedade dominante funciona como uma máquina de repetição, a experiência utópica é um laboratório do novo, do que ainda está sendo construído. E na experiência utópica, na experiência da utopia, a diferença é um convite. Ela está na fronteira, né? Na fronteira não como um corte, mas como uma ponte. O limite como um lugar para ser visitado, engravidado, atravessado, expandido. Por fim, só sobrou a colonialidade. A gente pode pular isso. Bom, a colonização é um fenômeno histórico conhecido. Países europeus descobriram que havia um novo mundo para além do território deles e partiram numa missão de conquista que foi muito violenta. Mas a colonização ela pode ser pensada para além do sentido político e concreto, porque quando os europeus atacaram e dizimaram outros povos, eles também agrediram e aniquilaram as suas epistemes, suas formas de conhecimento, formas de vida, tradições, idiomas, saberes. E a matriz colonial do poder opera na economia, na autoridade, mas também no gênero, na sexualidade, no conhecimento, na subjetividade. E nesse sentido, a colonialidade continua inscrita em nós, nas nossas formas de pensar, agir, sentir, etc. Então, descolonizar as relações é um processo político, mas também íntimo, subjetivo, mudando a forma como nós vivemos as nossas vidas. E a questão filosófica por trás é novamente a relação do mesmo com o outro. No espírito colonial, só o mesmo é legítimo e o outro deve se tornar igual ao mesmo, por isso vai ser colonizado. E há uma separação radical entre o mesmo e o outro, e essa diferença é vista como uma oposição, como um combate, a diferença é vista como algo que ameaça o mesmo. Então, esse é um caleidoscópio de alguns dos eixos principais da pesquisa. A partir dessa elaboração teórica, junto com a observação do Rainbow, eu observei então alguns fatores, alguns indícios de como está funcionando nessa experiência utópica a sociedade e a episteme. Então, 4 itens gerais são a liberdade e a organicidade na organização, na distribuição do trabalho, a harmonia com a natureza, ou a harmonia na natureza, entre a natureza, a reintegração ao cosmos, ou esse retorno à unidade, como um processo espiritual, pessoal e coletiva, e o amor como baluarte das relações, o amor como um mediador universal. Entrando um pouco mais minuciosamente, a diferença na relação com a natureza coloca o ser humano como misturado, como uma existência, uma inteligência entre muitas outras. Os campos de pertencimento também se expandem e se misturam, o senso de pertencimento à natureza, ao planeta, ao cosmos, ao universo e ao que mais existir. Uma outra configuração da unidade, porque se fala em unidade, mas não é mais aquela unidade do mesmo soberano, e sim uma unidade que em si é uma mistura, uma unidade sincrética múltipla. Uma outra relação entre os sentidos humanos, sem a primazia do racional, mas valorizando também essas outras sensibilidades. Uma outra posição da humanidade, um pouco relacionada ao que eu disse antes, mas nessa mistura como parte de um contínuo mesmo, como pertencendo a um campo que insere tudo e não como uma exceção dentro dessa mistura.
E o saber, nesse contexto, teria a função de integrar e não de dominar. E através da integração, a criação. Porque nós somos parte de tudo que existe, e, portanto, também podemos criar dentro disso que existe. No meu esforço de ir nesses limites e ensaiar outras formas possíveis, eu busquei fazer isso na própria forma do trabalho também, até usando alguns arquétipos de divindades para falar a respeito disso. Entretanto, sinto que eu ainda posso ter ficado um pouco presa ao modelo racional, que é a nossa forma mais natural e como minha cabeça foi construída ao longo de todo esse tempo, né? Então é um esforço experimental. Em alguma medida eu posso ter conseguido chegar lá, mas em outra medida ou de outro ponto de vista, talvez esse esforço seja para um desenvolvimento mais longo, de mais trabalhos. E como um esforço criativo, é um esforço que não termina. Então, regando sementes que estão nesses limiares, foi essa a proposta. E para finalizar... Pode me perguntar. Para fugir um pouco do racional também na apresentação, eu perguntei para o meu tarô sobre as mensagens . Então eu tirei 3 cartas, perguntando ao tarô como poderia trazer a mensagem geral do que eu busquei trabalhar nessa pesquisa. A primeira foi o Cavaleiro de Ouros. O cavaleiro representa o fim de um ciclo e o naipe dos ouros são relacionados ao concreto, ao plano físico e material. Então, dá para associar bastante com esse limite da modernidade, esse fim do foco na matéria, e o Cavaleiro de Ouros ele vai transitar para o naipe de paus, que é o do espírito. Então, aí ele começa já a vislumbrar a força criativa do espírito. Tem quanto tempo? Fizer resumido, né? Bom, resumindo. Depois, quem quiser saber mais, eu tirar tarô, calma do A segunda carta foi o 8 de espadas. As espadas são o naipe associado ao mental, ao intelectual, e o 8 é associado à perfeição do plano intelectual, que é justamente o vazio do intelecto, associado à meditação. Aí no meio é como se fosse um olho que se forma, que é uma testemunha impessoal, uma observação silenciosa, também associada à recepção espiritual, algo que pode ser vinculado à noção budista da vacuidade. E a terceira foi o 10 de espadas, 2 cartas depois do 8 de espadas, que aí é o fim do ciclo mental. Então, é como se o intelecto se enchesse de amor para descobrir a escuta. E aí ele se abre a ouvir o outro. Não é incrível, tarô? Muito obrigado. Muito obrigado pela exposição. Eu pergunto a Vânia e ao Gustavo se vocês querem vir na mesa ou se estão confortáveis aí. Eu queria sentar nisso aqui, eu vou deixar cair tudo daqui a pouco. Mas a gente não precisa arguir, tá? Eu já deu todo.